A história de Sansão se desenrola durante um período turbulento na história israelita, a época dos juízes. Esta era, após o êxodo dos israelitas do Egito e a conquista de Canaã, foi marcada tanto pela instabilidade espiritual quanto política. Os israelitas, tendo abandonado sua aliança com Deus, caíram repetidamente em ciclos de idolatria e opressão. A cada vez, eles clamavam a Deus por libertação, e ele levantava um juiz para libertá-los. Esses juízes não eram meros líderes políticos, mas indivíduos carismáticos capacitados pelo Espírito de Deus para guiar e defender os israelitas. Foi nesse mundo, repleto de incerteza e perigo, que Sansão nasceu. Sua história, uma tapeçaria tecida com fios de imensa força, falhas trágicas e redenção final, serve como um poderoso lembrete da luta duradoura entre a fraqueza humana e a graça divina. A vida de Sansão, embora extraordinária em seus feitos de força, revela, em última análise, a condição humana universal, nossa capacidade tanto para o bem grandioso quanto para o fracasso devastador, e a possibilidade sempre presente de redenção por meio da fé. A história de Sansão começa no território de Dan, uma das 12 tribos de Israel. Seu pai, Manoá, e sua esposa, que permaneceu sem nome no relato bíblico, não conseguiam ter filhos. Essa esterilidade, fonte de profunda tristeza nas culturas antigas, carregava profundas implicações sociais e espirituais. Era vista não apenas como uma tragédia pessoal, mas também como um sinal de desfavor divino. Um dia, um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, entregando uma mensagem que mudaria para sempre suas vidas e o destino de Israel. Ela conceberia e daria à luz um filho que seria separado para Deus desde o nascimento. Este filho, declarou o anjo, seria um nazireu, ligado por um voto sagrado, e iniciaria a libertação de Israel do domínio opressor dos filisteus. A notícia encheu Manoá e sua esposa com uma mistura de alegria e apreensão. A promessa de um filho, particularmente um escolhido por Deus para um propósito especial, trouxe imensa esperança, mas a tarefa que os aguardava parecia assustadora. A proclamação do anjo de que Sansão seria um nazireu teve profundas implicações. Nazireus eram indivíduos que assumiam um voto especial, um compromisso com uma vida consagrada a Deus. Este voto implicava em observâncias rigorosas, diferenciando-os do restante da comunidade israelita. Os nazireus eram proibidos de consumir qualquer produto da videira, incluindo uvas, passas e vinho. Eles também eram proibidos de cortar o cabelo, um símbolo visível de sua dedicação a Deus. O voto nazireu, embora exigente, era um poderoso símbolo de devoção e uma fonte de força espiritual. A dedicação de Sansão como nazireu não foi meramente uma escolha pessoal. Era um aspecto divinamente ordenado de sua identidade e seu destino. Seu cabelo comprido, uma manifestação tangível de seu voto, se tornaria a fonte de sua extraordinária força física, um lembrete visível do poder de Deus. Essa conexão entre a força física de Sansão e seu compromisso espiritual enfatiza a profunda ligação entre a obediência a Deus e o acesso ao poder divino na narrativa bíblica. Fiel à profecia do anjo, Sansão cresceu para possuir extraordinária força física, incomparável na história humana. Seus feitos de força tornaram-se lendários, infundindo medo nos corações dos filisteus e inspirando admiração entre os israelitas. A força de Sansão não era meramente um atributo natural. Estava diretamente conectada à sua adesão ao voto nazireu e capacitada pelo Espírito de Deus. Um dos feitos mais renomados de Sansão ocorreu em sua jornada a Tímna para procurar uma esposa entre os filisteus. Ao longo do caminho, ele encontrou um leão jovem, um predador temível no auge da vida. Sem hesitar, Sansão, fortalecido pelo Espírito de Deus,
rasgou o leão em pedaços com suas próprias mãos, um testemunho de sua força sobre-humana. Esse encontro com o leão prenunciou as batalhas ferozes que viriam a definir a vida de Sansão, bem como as lutas internas que ele enfrentaria. Seção 5. O leão e o mel. Uma charada e um banquete. O encontro de Sansão com o leão teve uma reviravolta inesperada. Dias depois, ao retornar a Tímina para seu casamento, Sansão notou que um enxame de abelhas havia construído uma colmeia dentro da carcaça do leão morto. Intrigado, Sansão coletou um pouco do mel e o compartilhou com seus pais, mantendo a fonte dessa descoberta incomum em segredo. Este evento serviu de inspiração para uma charada que Sansão mais tarde colocaria aos seus convidados do casamento filisteu. Durante a festa de casamento, Sansão, conhecido por sua natureza brincalhona e amor por enigmas, desafiou seus 30 companheiros filisteus com uma charada. A charada, tirada de sua experiência com o leão e o mel, era um teste de inteligência e observação. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Os filisteus, incapazes de resolver a charada, recorreram a ameaçar a esposa de Sansão. A charada e suas consequências destacaram a tensão cultural entre Sansão e os filisteus, prenunciando o conflito que surgiria entre eles. Seção 6. Fogo e fúria. A vingança de Sansão. Os filisteus, depois de não conseguirem decifrar a charada de Sansão por meios justos, recorreram à coerção, ameaçando a esposa de Sansão e exigindo que ela revelasse a resposta. Sob coação, ela traiu a confiança do marido e divulgou a solução da charada. Enfurecido com o engano deles, Sansão deixou Tímina furioso, jurando vingança contra os filisteus por sua traição. Movido pela raiva e impulsionado por um desejo de vingança, Sansão elaborou um plano para atingir o coração da economia filisteia. Ele capturou 300 raposas, amarrou suas caudas em pares e prendeu uma tocha acesa a cada par. Ele então soltou as raposas nos campos de cereais dos filisteus, incendiando suas plantações. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo não apenas os grãos, mas também as vinhas e os olivais, desferindo um golpe devastador no sustento filisteu. Esse ato de retribuição ardente marcou um ponto de virada no relacionamento de Sansão com os filisteus, iniciando um ciclo de violência e vingança. Seção 7. Os portões de Gaza. Uma cidade humilhada. A reputação de Sansão como um adversário formidável para os filisteus crescia a cada dia que passava. Seus feitos de força, muitas vezes alimentados por justa ira, tornaram-se lendários, infundindo medo nos corações de seus inimigos. Em uma ocasião, Sansão se viu em Gaza, uma cidade filisteia, procurando refúgio para a noite. Os filisteus, ao saberem da presença de Sansão dentro das muralhas de sua cidade, viram uma oportunidade de capturar seu inimigo. Eles cercaram a cidade, posicionando guardas nos portões, confiantes de que Sansão estaria preso pela manhã. No entanto, eles haviam subestimado a força incrível de Sansão. À meia-noite, Sansão se levantou, aproximou-se dos portões da cidade e, com um esforço hercúleo, arrancou-os de suas dobradiças, carregando-os sobre os ombros até o topo de uma colina próxima. Este ato audacioso não apenas demonstrou o extraordinário poder físico de Sansão, mas também serviu como uma humilhação simbólica dos filisteus, demonstrando sua incapacidade de conter este juiz israelita divinamente capacitado. Seção 8. O fascínio da decepção. A teia de Dalila. Apesar de sua incrível destreza física e inúmeras vitórias sobre os filisteus, Sansão nutria uma falha fatal: sua suscetibilidade ao fascínio das mulheres. Essa fraqueza o levaria por um caminho de traição, cativeiro e sofrimento. Foi durante esse tempo que Sansão se apaixonou por uma mulher chamada
Dalila, uma filisteia do vale de Soreque. Dalila, ciente dos afetos de Sansão e de sua reputação como um inimigo formidável de seu povo, viu uma oportunidade de explorar sua fraqueza. Os governantes filisteus, desesperados para neutralizar a ameaça representada por Sansão, abordaram Dalila, oferecendo-lhe uma quantia substancial de prata, se ela pudesse descobrir o segredo de sua força extraordinária. Dalila, motivada pela ganância e talvez por um senso de lealdade ao seu povo, concordou com a proposta deles, colocando em movimento uma cadeia de eventos que teriam consequências devastadoras para Sansão. Seção 9. O preço da confiança, a queda de Sansão. Dalila, movida pela promessa de riqueza e jogando com os afetos de Sansão, começou sua campanha de manipulação. Ela pressionou Sansão repetidamente, fingindo preocupação com seu bem-estar, para revelar a fonte de sua força incrível. Sansão, cego por sua paixão e incapaz de resistir às perguntas persistentes de Dalila, inicialmente forneceu respostas falsas, testando a confiança dela. A cada vez, Dalila, alertando os soldados filisteus que estavam à espreita, tentou subjugar Sansão usando as informações que ele havia divulgado. No entanto, a verdadeira força de Sansão permaneceu oculta, pois não residia em nenhum atributo físico, mas em sua aliança com Deus, simbolizada por seu cabelo comprido. Finalmente, cansado da insistência incessante de Dalila e acreditando que ela era sincera, Sansão revelou a verdade. "Nunca passou navalha na minha cabeça", ele confessou, "porque eu sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se eu for rapado, a minha força me deixará, e eu ficarei tão fraco como qualquer outro homem." Com esta confissão, Sansão, sem querer, selou seu destino, colocando sua confiança nas mãos erradas e quebrando seu voto sagrado. Seção 10. Um ato final de fé. Redenção na ruína. Dalila, tendo obtido o segredo da força de Sansão, não perdeu tempo em traí-lo. Enquanto Sansão dormia em seu colo, embalado por uma falsa sensação de segurança, ela chamou um filisteu que raspou suas 7 tranças de cabelo. Sansão, acordando e se vendo tosquiado e impotente, havia sido traído pela mulher que amava e capturado por seus inimigos. Os filisteus, exultantes com sua vitória, cegaram Sansão e o forçaram a trabalhar como escravo em seu moinho. Em seu momento de triunfo, no entanto, os filisteus não conseguiram compreender a natureza da força de Sansão. Não era meramente o comprimento de seu cabelo que o fortalecia, mas sua aliança com Deus. Embora fisicamente enfraquecido, o espírito de Sansão permaneceu inabalável. À medida que seu cabelo começou a crescer novamente, sua força também cresceu, embora permanecesse adormecida, aguardando uma oportunidade divina. Seção 11. Força, fraqueza e redenção. O legado duradouro de Sansão. Os filisteus, em sua arrogância, se reuniram para uma grande celebração no templo de seu deus Dagon. Cego e humilhado, Sansão foi apresentado como objeto de ridículo, um testemunho de sua suposta superioridade. No entanto, eles haviam subestimado a profundidade da fé de Sansão e a possibilidade de redenção, mesmo diante da derrota total. Sansão, clamando ao Senhor uma última vez, orou por força para se vingar de seus inimigos. Com determinação renovada, ele agarrou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se erguia e, com toda a sua força, as derrubou. O templo desabou, soterrando Sansão e uma multidão de filisteus sob suas ruínas. Sansão, em seu ato final de desafio e fé, havia desferido um golpe devastador nos filisteus e cumprido seu destino como juiz de Israel. A história de Sansão, embora repleta de contradições e marcada tanto por força extraordinária quanto por falhas trágicas, oferece lições profundas para pessoas de todas as gerações.
Sua vida exemplifica a luta duradoura entre a carne e o espírito, o fascínio da tentação, as consequências da desobediência e o poder transformador da redenção. O legado de Sansão nos lembra que a verdadeira força não reside na destreza física, mas em nosso relacionamento com Deus, e que mesmo em nossos momentos mais sombrios, a possibilidade de redenção e a realização de nosso propósito permanecem ao nosso alcance.